Se você não assistiu essa série ainda, fica tranquilo, não é sobre spoiler desse vídeo. É sobre como fazer bons personagens e como Better Call Saul e Breaking Bad também fazem um excelente trabalho. Olá, eu sou Rafa Pinheiro, quadrinista, professor de narrativa, de quadrinhos, editor do Universo Guará, e hoje eu quero falar com vocês sobre criação de personagens, como usar diálogos de forma inteligente e como Better Call Saul e, de certa forma, Breaking Bad também fazem isso de forma primorosa. Para começar, se você não assistiu Better Call Saul ou não assistiu Breaking Bad, não tem problema, não é sobre as séries que eu vou falar, é sobre cenas específicas das séries. Eu recomendo que você assista Breaking Bad primeiro, porque é um clássico, todo mundo que estuda narrativa, estuda roteiro, deveria assistir Breaking Bad. E Better Call Saul também, saiu a última temporada agora no Netflix recentemente. Eu tô reassistindo tudo para chegar na temporada nova, não cheguei ainda, não me deem spoiler nos comentários. Mas como eu tô reassistindo tudo, eu tô podendo revisitar cenas muito boas da série que tornam Better Call Saul uma das séries mais bem escritas que eu já vi recentemente. Eu queria falar particularmente de um personagem, que é o Mike, que é um personagem já reconhecível do Breaking Bad, mas que aqui em Better Call Saul ele tem um papel muito mais importante, e eu quero usar esse personagem para falar sobre dois conceitos importantes na escrita de roteiro e de narrativas em geral. O show don't tell, ou mostre e não conte, e o famigerado diálogo da criada e do mordomo, que eu já falei até aqui no canal anteriormente, mas eu acho que vale a gente revisitar. Os dois conceitos acabam dizendo a mesma coisa, né? Eles tratam de como que é importante você mostrar os acontecimentos da sua história, ao invés de dizer para o seu leitor / espectador o que está acontecendo, né? Tem uma autora muito famosa que eu gosto bastante, chamada Kim Whelan, e ela descreve da seguinte maneira: mostrar dramatiza, enquanto contar resume. E quando você está contando uma história, né, quando você está, enfim, escrevendo um livro, ou escrevendo um quadrinho, ou escrevendo uma série, você não quer resumir para o seu espectador ou para o seu leitor, você quer dramatizar, você quer que ele se importe com as emoções, com os dramas da sua história, da sua série, né? E é por isso que sempre que possível, o ideal é que a gente mostre as coisas e não conte. Como é que a gente faz isso? Se eu tenho, por exemplo, um personagem que tá com fome, ao invés de eu falar, ao invés de eu colocar ele pra falar, nossa, estou com fome, eu coloco ele pra botar a mão na barriga, ou pra ele olhar alguém comendo algo e ficar com água na boca, porque isso coloca as suas emoções mais próximas das emoções do personagem. E isso é muito interessante quando a gente fala de audiovisual e de quadrinhos, porque são duas mídias que são visuais, né, que tem desenhos. Então você pode muitas vezes mostrar as coisas com as imagens ao invés de contar. Em compensação, você não tem muitas vezes a narração que um livro tem. É claro que você tem voice-over no audiovisual, você tem os recordatórios nos quadrinhos, mas isso não são necessariamente uma ferramenta que você consegue usar o tempo todo e com a mesma intensidade que você pode num livro, onde é basicamente só isso. Para você falar algo no quadrinho ou num audiovisual, você acaba tendo que usar muito mais o diálogo. E o diálogo parece uma coisa que, é contar, né? Não é mostrar. Se o cara tá falando, ele não tá mostrando. Mas isso é um engano, porque você pode usar sim o diálogo para mostrar certas coisas. É o que eu quero mostrar no vídeo de hoje com Better Call Saul, porque a série faz um trabalho excelente de apresentar o personagem do Mike, não com descrições, mas com ações, mesmo que essas ações sejam em diálogo. Eu quero falar de duas cenas para vocês aqui. A primeira é a cena do estacionamento, e a segunda é a cena em que o Mike vai comprar uma arma de um cara que vende armas ilegalmente aí num hotel. Na primeira cena, a do estacionamento, ele foi contratado para fazer um trabalho de segurança para um cara que vai fazer um crime aí. Eu não vou dar muitas informações precisas para não dar spoiler. Mas ele tá esperando esse cliente dele chegar para ele e outros dois caras serem os guarda-costas desse personagem que vai fazer alguma coisa aí. E esses três guarda-costas não se conhecem, eles foram contratados para aquele serviço. Então tem o Mike, que é um idoso, né, meio baixinho, meio barrigudinho. Tem um outro cara super grande, fortão, gordão. E tem um terceiro cara, que é igual o personagem do GTA V, é impressionante. Esse terceiro cara é o que fala mais, é o cara que enfim, parece ser um cara preparado para o trabalho. Mas aí eles chegam e começam a conversar, né? Enquanto o cara grandão fica quieto, e o Mike também, esse terceiro cara chega e fala bastante. Ele é um cara falador, ele é um cara que fala muito mais do que talvez devesse, o que é o primeiro ponto importante a se reparar na hora que você está sendo contratado para um trabalho de descrição, né? Um trabalho criminoso. Você vai ser guarda-costas de um cara numa situação ilegal. Então ter alguém que fala muito, que faz muitas perguntas, não é muito bem-vindo. O Mike, que é apresentado nesse momento aí como ainda um cara que até então ele só era um guardinha de guarita de estacionamento, ele olha esse cara falando muito e acha estranho, não gosta muito da atitude dele. Ele começa a perguntar sobre o que eles estão carregando, né, quais são as armas que eles estão carregando, e o Mike fala que ele está carregando só um sanduíche de queijo, né?
Esse cara das armas fica incomodado, acha que ele vai ser inútil, e ele tá tranquilamente calmo, falando que pro serviço que ele foi contratado ele não precisa de armas. Quando o cliente chega e começa a se apresentar, esse cara que fala muito acaba falando que esse velho aqui não serve pra nada, ele é peso morto, nem leva ele, divide o dinheiro entre nós dois. E o Mike então fala pra ele, olha só, eu não trouxe arma porque eu não precisava de arma, e se eu tiver que usar uma arma, eu uso uma das suas. E isso foi meio que uma afronta pra esse cara, né? Esse cara ficou incomodadíssimo, né? Como é que você vai usar minhas armas? Como assim? E o Mike fala que ele vai pegar a arma da mão dele, vai pegar a arma dele. Ele se sente ameaçado, ele fica com o ego machucado ali, pega uma das armas e mostra pra ele, então pega na minha mão, então vamos ver. E aí ele calmamente vai e de fato pega na mão dele, dá uma porrada no maluco e pega todas as armas dele e joga no lixo, tá ligado? Isso mostra pro seu espectador e pro personagem também, que é o contratante deles, que o Mike é um cara monstro, tá ligado? Ele é um cara corretíssimo para esse trabalho. Ele é discreto, ele falou só quando dirigiram a palavra para ele, e na hora do vamos ver, ele foi e arrebentou o cara, entendeu? Sem nenhuma cerimônia. Já outro cara que falou muito que era o cara certo pro trabalho, acabou sendo fraco, não dando conta da situação e apanhando no final. Então, nessa hora, se você não viu Breaking Bad ainda e tá vendo só Better Call Saul, você não conhece o Mike. O Mike, nesse momento, se apresentou como esse personagem que, você sabe como ele é no Breaking Bad, um cara que manja muito desse tipo de coisa. É um cara calejado pra caramba. No fim das contas, o cara grandão até sai correndo, vai embora, e quem faz o trabalho de guarda-costas é o Mike sozinho, pegando todo o dinheiro. Mas algo muito similar acontece na temporada seguinte, quando o Mike tá tentando comprar uma arma desse traficante, desse cara que vende armas aí clandestinamente. Eles vão pra um quarto de hotel e ele tá olhando as armas. E aí esse vendedor tá descrevendo as armas. Isso aqui é um sniper, sei lá como, isso aqui tem sei lá o que, esse aqui tem tantos tiros por minuto, esse aqui tem a distância tal. E o Mike, tranquilo, vai fazendo perguntas muito certeiras sobre as armas, como por exemplo, essa arma aqui eu fiquei sabendo que ela costuma engasgar. E aí ele, não, sim, mas depende do que você vai fazer e tal. Então você nota pelos comentários que ele dá o quanto que ele, na verdade, entende de armas. Se ele não usou arma naquele outro momento, foi porque ele não queria. Agora ele quer uma arma e ele entende de armas. E aí a última das armas que ele mostra, que é que ele pareceu ficar mais interessado no fim das contas, é um rifle, né? Um rifle de ferrolho, inclusive, aquele que tem tipo no Fortnite, que você puxa assim, né? Enfim, e carrega. E eles estão conversando, ele tá testando, né? E o vendedor fala pra ele que essa versão é muito parecida com uma versão dos anos sei lá quanto, de décadas atrás, que nos anos 70 teve uma única modificação que eles trocaram a parte de trás, né? A parte que, agora eu esqueci o nome disso, mas a parte que você apoia no seu corpo por causa do coice, trocaram de madeira por fibra de vidro, porque o de madeira original costumava empenar quando molhava e pegava sol. E aí o Mike olha pra ele com a arma na mão e fala assim, pois é, né? Alguém tinha que ter descoberto isso antes de mandarem pessoas pra uma selva molhada com essa arma na mão. Nessa hora você entende que ele tá se referindo ao Vietnã. E se ele sabe disso, ele sabe que essa arma empena com a parada de madeira, provavelmente ele estava usando essa arma, provavelmente ele conhece. Se foi essa única arma das que estavam ali, que ele pegou e manuseou com tranquilidade, não tinha nada pra falar sobre ela, ele já conhecia aquela arma. Quando ele fala isso, fica muito claro pra gente, espectador, que ele, na verdade, lutou no Vietnã. Provavelmente, né? Fica subentendido isso. É muito mais interessante narrativamente isso do que ele falar pra ele, pois é, eu sei, quando eu estava no Vietnã no ano tal, eu vivenciei isso. Porque isso não é natural. Isso toca no outro assunto que eu falei no início do vídeo, sobre o famigerado diálogo da criada e do mordomo, também conhecido no Brasil como o como você sabe, porque é o tipo de diálogo que não é natural. Então, como você sabe, nosso patrão está de viagem até semana que vem. Uma coisa que um mordomo não falaria para uma criada dentro de uma casa de um cara rico, mas que é muito comum a gente ver isso em peças de teatro e, enfim, em diálogos mal escritos. Porque esse diálogo não é para os personagens, esse diálogo é para o espectador, né? Os personagens não falariam isso. Os personagens não falariam isso um com o outro, eles estão falando para que o espectador saiba da viagem do patrão. O ideal é você evitar esse tipo de coisa e usar o seu diálogo, mais uma vez, para mostrar e não para dizer. Porque o diálogo, apesar de ser, enfim, fala, né? Você tá falando coisas, você pode fazer como foi feito com o Mike na série e usar o diálogo para mostrar situações, como é o caso do Mike, dizendo que ele já foi no Vietnã sem dizer que foi no Vietnã. Um exemplo legal disso em quadrinhos é o que acontece em Teocrasília, gente. Pra quem não leu Teocrasília ainda, eu recomendo fortemente, inclusive, é o tipo de drama que se assemelha muito a Breaking Bad e Better Call Saul, só que em quadrinhos. Se passa num regime teocrático no Brasil, num futuro não muito distante, e tem um momento, no primeiro capítulo, inclusive, onde um dos personagens, o Gambino, encontra com o André, que é um amigo dele, no culto, porque afinal de contas é um regime teocrático e tem culto o tempo todo, e a esposa do André tá lá e ela não gosta do Gambino. Você fica sabendo disso só pela cara que ela faz quando eles se cumprimentam. E aí no final do culto, eles vão conversar um pouquinho e
ele fala, e aí, cara, você vai na reunião hoje? E aí o André, que tá com a esposa logo atrás, fala assim, não, cara, não vou conseguir ver o jogo hoje não. Quando ele fala isso, ele acabou de deixar muito claro, apesar de ser um diálogo, que, ele não vai poder ir com eles hoje, né, fazer esse encontro que eles pretendiam fazer, e 2, a mulher dele não sabe dessa reunião. Ela acha que é um jogo. Você acabou de colocar nesse único diálogo a situação de que a relação da esposa com o André e com os amigos do André não é muito boa, sem necessariamente falar, você sabe, minha esposa não gosta muito de você. Então você pode usar diálogo sim para explicar, para mostrar ações e situações, ao invés de só contá-las para o seu leitor/espectador. Não é problema ter diálogo e você contar partes importantes da história no diálogo e não nas imagens, mas os diálogos também têm que ser usados para mostrar o que está acontecendo e não necessariamente para dizer ou descrever as situações. Aproveitando isso, assistam Better Call Saul, recomendo fortemente. A série tem uma primeira temporada um pouquinho lenta, mas depois a coisa melhora significativamente. Aproveitem para ler Teocrasília também, muito bom, recomendo muito essa série. Inclusive o terceiro vai sair esse ano e tá excelente. Aproveitem para apoiar o Inco também, o trabalho dos meus alunos, onde eu encho o saco deles toda semana para escreverem bons diálogos e não contarem e sim mostrarem as situações das histórias. Se você gosta do que eu faço aqui, você pode ser um apoiador do canal, inclusive o link está aqui embaixo para você virar membro, e todo o dinheiro que eu ganho vai ser usado para contribuir com a produção independente de quadrinhos brasileira. Se você é um autor e faz as suas paradas também, você pode mandar para mim pela caixa postal, e eu vou ler, vou conhecer e vou criticar e dar um feedback para vocês. E se você quiser ver mais conteúdo como esse, me siga nas outras redes também, no TikTok, no Twitter, no Instagram. E minha pergunta para vocês é a seguinte: qual é o melhor diálogo que você já viu em uma série ou um quadrinho e foi um diálogo que explodiu sua cabeça? Aproveitando, comentem aqui também qual o próximo produto da cultura pop que eu deveria comentar aqui no canal. Manda aqui embaixo para mim. É isso, galera. Aquele abraço e valeu!